Os ovos é fertilidade, representa a fertilidade, a vida, o nascimento e o crescimento. Vai, pode. Orixá Bobo, Orumilá, saúde, paz, dinheiro, tranquilidade a nós todos. Nós estamos oferecendo e agradecendo a todos os orixás que pertencem à mata, à natureza que é a nossa vida, a essas águas que é a fonte da vida. Que Oxalá nos traga paz,
saúde, tranquilidade. Nós estamos oferecendo a comida, a oferenda que não vai degradar a natureza. A natureza não pode ser degradada, nós somos fruto dessa natureza. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. Como Pai ao redor de sua mesa, revelando seus planos de amor. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. E Santo Antônio é um santo forte, tanto assim que o nome dele significa aquele que soa alto, é altissonante, é Antônio. Então, ele chamava-se Fernando, mudou para Antônio, porque parece que nessa palavra se concentrou já uma confiança que o povo tinha nele. E Santo Antônio é um santo assim, digamos, um santo marginal dentro da igreja. Ele é um santo que ocupa a praça da igreja, porque é o grande santo popular da igreja. Tanto assim que ele é o santo mais popular do Ocidente. Do Ocidente. Ferro é Ogum. Ogum lá caiu o Ximolé. Orgulho, 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 orgulho. E ela de pé, Ogum é o primeiro dos orixás, né? Ogum Alacaê é o Ximolé. Ogum Alacaê, Ogum que cobre todo o universo. O Ximolé, o líder entre os orixás. A Pataqui e Molé, o principal entre os orixás. A palavra Ogum, dependendo como é inserida na frase, quer dizer luta, guerra, batalha. Tem uma cantiga de Ogum que diz assim, é a primeira. Ogum chega bravo, chega com raiva. Acajalonia da massa, oê, berujá, acajá, Ogum, massa. Quem quer brigar comigo? Aí depois canta-se para ele, no nosso axé o Pofonjá. Ogum acofiriri, padelonã que odô. Ogum acofiriri. Depois para ele entrar, canta-se. Aimanile, aimã da golona coia. Aimanile,
mais lento para ele ir se acalmando. Levam ele para dentro para se vestir. Quando ele sai no cortejo com os outros orixás, né? No nosso axé, a primeira cantiga que se canta para ele é assim: Awatiperomi, Ogum Alacoronile, Mojubá Ogum, Ogum Alacoronile. Essa cantiga está dizendo: calma, meu pai. Mojubá, salve Ogum. Awatiperomi, calma, meu pai. É festa. Ele dança aquele jicá bonito, entendeu? Aí ele se acalma, aí o coração dele se abranda. Certas coisas da África foram um pouco esquecidas ou deixadas de lado. Por exemplo, todos Ogum na África como cachorro. Mata o cachorro, que é dele. Agora aqui o povo tem receio a matar cachorro. Substitui por cabrito. Esse Ogum que é guerreiro, que é ferreiro, ele que é o Deus do ferro, Deus da guerra boa, para defender os filhos dele. Então tudo que é ligado à agricultura, primeiro, à guerra, e também a toda essa técnica nova, carros, caminhão, tudo isso pertence a Ogum. É um orixá violento, guerreiro, muito direto, mas perigoso. Ele é cruel. É esse que tem que se desligar dessa noção do santo católico, que é sempre bondoso, e do orixá que não é tão bondoso, não. Ogum matou nas lendas, Ogum matou seus filhos um dia de raiva. Então, não combina com o santo católico. A aproximação que eu conheço, que já escutei aquele uso antigo falar, não sou eu que inventei. Se inventou, foi eles. Que eu já escuto falar desde que me crio como gente, que Santo Antônio é Ogum. Desde quando eu me criei como gente. Ele estava celebrando em Pádua, na Santa Missa, e ele estava fazendo a pregação do Evangelho, a homilia. Ele recebeu o Espírito Santo avisando que o pai dele estava morrendo em Portugal. Ele pediu que o povo ficasse em oração, queria ir na sacristia e voltava. Ele foi em Portugal e deu a bênção dos enfermos no pai, e o pai morreu com a bênção do próprio filho. Eu acho que esse homem já era santo, não é impossível. Fazer isso aí de um país para o outro assim em vida. O vitral Santo Antônio faz um recém-nascido falar. Esse aqui é um senhor da roça, estava trabalhando com machado e cortou o pé. Então souberam que Santo Antônio estava próximo e foram chamar para recolocar o pé no lugar. E nisso que ele colocou, o sarou ficou perfeito. Quando os escravos vêm, quando os portugueses vêm ao Brasil, começam a trazer escravos para o Brasil, já existia uma experiência de escravidão em Portugal e já existia uma experiência também de cristianismo, evangelização, se quisermos dizer assim, na África. Bom, os portugueses são católicos, né? Quer dizer, a tradição ibérica é uma tradição católica, né? E todo o espírito, né, da expansão portuguesa esteve sempre muito associado ao catolicismo, né? Mas a presença dos jesuítas, né, que é uma ordem que se expande exatamente junto com a expansão atlântica, eles vêm com essa marca, né, de uma ordem que está preocupada em converter os povos gentios, né, que é a expressão que se usa na época, né, a ideia de povos gentios, que é diferente de pagão e que é diferente de herege, né? O gentio é aquele que nunca foi exposto, né, à doutrina cristã. Uma via inicial de catequese seria o processo do batismo.
né, o sacramento do batismo. Agora, a forma como ele foi realizado, há uma série de narrativas que falam sobre isso, mostra, por exemplo, que o batismo em relação aos negros era feito como um batismo em massa, muitas vezes num momento que precedia a viagem por mar. Nos lugares onde os portugueses tinham bases estabelecidas, bases coloniais, como é o caso de Luanda, em Angola, muitos desses escravos eram batizados antes de embarcar. Agora, essa coisa do batizar antes da viagem não é só um problema do escravo. Às vezes a gente tem a ideia de que isso é só porque eles são escravos. É porque não pode morrer pagão, é porque não pode morrer devendo, né? Isso não é um problema só para aquele que vai morrer, é um problema para quem transporta. Num determinado momento, por exemplo, era colocado sob a língua dos africanos uma quantidade X de sal que era para simbolizar o momento do batismo. E há narrativas que falam que os africanos, por exemplo, pediam a repetição desse ritual por um agrado ao receber o sal. E vamos dizer assim, os padres não gostavam disso, porque como é que eles demandavam um segundo batismo, que o batismo era feito uma única vez? Por que os africanos vão assumir uma fé que não é deles? Eu acho que pode se responder de uma maneira até muito simples. Você quer continuar vivo ou quer mudar de religião? É um tipo de né? Aqui era obrigatório ser católico. A minha avó era do Baluaí, todo mundo sabe disso também. Era do Baluaí, ela ia alorixá, ela tinha um cargo de alorixá de uma tia dela africana. Mas ela veio para o Rio, ela era filha de santo de pai Procópio do Gunjá, Ogum Djejá, como a gente diz, que é o Ogum que come cachorro. É o Ogum do pai Procópio, que ela, minha avó se iniciou em julho de 1910. Em 1967, nós fomos a Salvador para trazer o Molu da minha avó. Ela escreveu, dizendo que o Molu passou para elas, que já estava na hora dele procurar, dele estar junto com o povo dele. Então nós fomos a Salvador, ela nos entregou o Baluaí que nós trouxemos e está aí para nós zelarmos. Eu estou aqui como zeladora, ele não é meu.
Então aqui, eu não gosto nem de dizer zeladora, porque zeladora é de igreja católica. Porque a igreja zeladora é da igreja católica. Eu sou Ialorixá. Então, eu sou Ialorixá para cuidar dele. Mas ele não é meu, ele é nosso. Eu e de vocês todos. Ele vivia no convento e sobravam os pães do dia anterior. Aí o superior dele não deixava com que ele desse esses pães para os pobres, né? Ele escondido, pegava aqueles pães escondidos e dava para os pobres nos fundos do convento. Eu já vou benzer esses pães agora aqui para distribuir para vocês depois. Então, pela imposição de minhas mãos, venho sobre esses pães e sobre todos aqueles que os comerem, principalmente sobre ela que estará doando, desça sempre a bênção, a paz, a proteção de todos os caminhos de vocês. Por Ele, que é nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu já vou pegar o meu, aqui eu já ensino, tá? Não é pequenininho, não? Pode passar, senhora. Porque quando a gente está pensando o catolicismo, sabe, é uma minoria que está pensando no grande Deus. A maior parte das pessoas, principalmente, né, no período colonial, estão pensando em termos de devoção dos santos. São os santos é aos santos que eles se dirigem. Então nós não estamos falando de uma religião politeísta no sentido clássico da palavra, mas nós estamos falando de uma diversidade de santos e de uma hierarquia de santos. Quando você entra num altar, que você olha lá, tem cada um dos santos estão organizados, aquilo ali não é arbitrário, tem uma ordem aquilo. E essa ideia de que você se devota a diferentes divindades, né, que existe uma hierarquia entre essas divindades, que essas divindades servem para uma coisa e para outra, né, isso está presente nas religiões africanas. A relação de devoção é uma relação quase de identidade entre o devoto e o santo. E é uma relação que pode implicar, inclusive, uma enorme durabilidade com um ou mais santos. Perto da minha casa, onde eu morava em Ramos, tem uma igreja de Nossa Senhora da Conceição até hoje. Minha mãe frequentava aquela igreja e frequentava o candomblé. Então nós tínhamos que ir à igreja. É porque a Nossa Senhora da Conceição é sua mãe, é Oxum. Então me apaixonei por Nossa Senhora da Conceição porque ela era minha mãe, era Oxum. Acho que o que força muito a sincretização é muito mais uma identificação, não é? E uma identificação, a meu modo de ver, pelos objetivos. Quer dizer, o que eu chamaria de a lógica dos objetivos. Se eu tenho um problema, esse problema, quem vai solucionar o problema, primeiramente, quase que não me interessa. Eu quero solucionar o problema. Né? Eu acho que, então, esse é o objetivo. O meu objetivo é solucionar o problema.
Eu acho que o sincretismo segue um pouco essa lógica. Então as pessoas, os negros principalmente, ao terem os orixás, o culto aos orixás, e ao terem os santos, a questão deles não está em juntar duas coisas diferentes. A questão, eu acho que está muito mais em eles procuravam resolver alguma coisa. É meio que indiferente se a proteção vem de Yansan ou se vem de Santa Bárbara. Né? Para mim, essa é a lógica que foi dirigindo o sincretismo. O escravo ele vai ter uma assistência religiosa, digamos assim, um pouco mais fixa a partir justamente da assistência da igreja e da organização nas irmandades, confrarias, ordens terceiras, né? Embora para os escravos, justamente por causa da estratificação social, as irmandades eram mais próprias para os escravos. O catolicismo colonial é um catolicismo fortemente de irmandades. O catolicismo centrado no clero, centrado em bispos, padres, é um catolicismo, chamado catolicismo romanizado, né? Ele vai ocorrer no Brasil muito mais no século passado, né? A partir do final do século XIX. Né? Antes disso, o catolicismo é um catolicismo muito laico no Brasil, de leigos, né? Fortemente baseado nas irmandades. Então tem a Irmandade de São Francisco, Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, Irmandade e assim por diante. Então essas irmandades é que vão formar o catolicismo brasileiro em grande parte. E aí, se os negros têm que ser católicos, né? Na sociedade todos são obrigados a ser católicos, eles são batizados. Uma maneira de eles participarem dessa sociedade é também entrarem e formarem suas irmandades. A primeira Irmandade do Rosário, de homens pretos, né, que existe em Portugal, ela já está consolidada em meados do século XVI. Né? Ela surge, na verdade, no final do século XV, né, com os primeiros africanos que são levados da África para Portugal. Porque primeiro os africanos foram para Portugal, o Brasil não tinha nem sido descoberto ainda, você já tinha africano em Portugal. E existe uma coisa muito forte, né, que é o próprio reinado, né, o próprio reino de Portugal. Né, a própria referência a esse reino, enquanto né, o reinado absolutista português. Né? Eles, quando saem como reis e rainhas, eles não saem vestidos à la Congo, né, nem à la nenhuma né, nação africana, eles saem no melhor estilo europeu, né, com coroa, com roupas de veludo, né, toda a descrição que a gente tem é de uma realeza europeia, né, não é de uma realeza africana. Essas irmandades, eu vejo, elas são um fenômeno, digamos, da Igreja Católica, mas os negros nas irmandades não é só um desejo de participar da fé católica. Eu acho que é um desejo, talvez até mais forte, de participar da sociedade, de sentir-se incluído na sociedade.
Os negros que participam de irmandades, às vezes têm acesso a determinados privilégios que não são dados ao conjunto da escravaria, ao conjunto dos negros, né? Então, por exemplo, às vezes eles têm direito de ir e vir, de circular na cidade, coisa que nem todos os negros podem, de executar certos rituais, que são rituais, às vezes, seus próprios, no interior das irmandades, batuques. E claro que dentro dessas irmandades, à noite, quando acabava o culto ao santo, começavam os atabaques, né? Então havia ali uma passagem, né, digamos assim, do culto católico para o culto aos orixás, né? Dá essa parte, não, daqui. Segura aí. Bota aí, tá? Salva aí. Passa agora. Olha. O mariô ele tem várias funções dentro da parte litúrgica do candomblé, como também na parte de cultos ancestrais. Na parte litúrgica do candomblé, de orixá, no culto Alexé Orixá, ela tem como prioridade a vestimenta do orixá Ogum, na qual o Ogum se veste de mariô. Ele vem da planta, da árvore dos ancestrais, o dendezeiro, que não existe o pé de mariô. Todo mundo diz que o dendezeiro é o pé de mariô e não é. O dendezeiro é o pé de dendê, as árvores ancestrais. O mariô é a lança, a folha que não foi aberta, ela está fechada, então é ela que se chama de mariô. Toda casa de candomblé, muitas vezes vocês vêem na entrada, ele desfiado assim, ó, nas portas das casas, inteiramente, para que a gente possa passar e a gente fazer isso aqui. Justamente para limpar o que esteja em volta da gente, para a gente poder adentrar dentro do templo. O mariô é também o símbolo de Ogum nesta terra. O mariô, ele é tão sagrado que ele é a roupa de Ogum. Mariô Laxó é Mariô Ogundê. Mariô Laxó é Mariô Ogundê. Ogundê. Ogum chegou. Mariô Laxó. Axó, a roupa.
nesse momento da missa, o padre rompe a hóstia, parte a hóstia, e partindo assim a hóstia, ele quer significar com isso a morte de Jesus. Mas ao mesmo tempo, ele pega um pedacinho da hóstia e coloca dentro do preciosíssimo sangue. E com isso nós queremos simbolizar a ressurreição de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus, nosso divino e bom Salvador, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem crê em minha palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem nesta vida e nos ressuscitem a todos para a glória da vida eterna. O pecado é da Igreja Católica. Nós não temos pecado. Nós não temos pecados. Nós temos algumas proibições que chamamos de eu, mas são coisas individuais, né, do seu santo. Você não pode vestir uma cor, uma roupa de determinada cor, você não pode comer determinada coisa. Se você age certo, o orixá te protege. Se você não age conforme as diretivas que ele dá, então ele castiga. Ele castiga em você e também nos seus descendentes, nas pessoas próximas. O orixá é terrível. A gente não tem medo de santo, não, mas tem medo de orixá. A pessoa, quando incorpora um orixá, é uma força que mexe dos seus pés à sua cabeça. Você perde a racionalidade. Você deixa de ser você para ser aquele orixá. O orixá mora no nosso corpo. Para isso nós preparamos nosso corpo, nós fazemos deboche, que é a limpeza que nós fazemos, tomamos banhos de folha, preparamos a nossa cabeça, a nossa origem. Nós temos que estar sempre preparados, porque o orixá mora no nosso corpo. Quando você chama Ogum na cabeça de uma pessoa, quando você veste essa filha de santo, esse filho de santo, bota uma conta azumarinho como essa no pescoço dela, é como se você estivesse colocando uma coroa. A pessoa se sente dignizada, respeitada. O candomblé trata da autoestima em alto estilo. O orixá vem de fora, mas ele vem de muito longe, porque quando o ser humano é criado, Olorum, que é Deus, Olorum pega energias de várias partes do mundo. Energia d'água, energia do ferro, energia da pedra, todos os tipos de energia. Essas energias, a parte diversificada em cada ser humano, elas se refletem no corpo do homem. Então, uns são mais lutadores, porque a energia de Ogum, do ferro, está neles. Outros têm a energia da água, então dá uma pessoa que pertence a Oxum, a Iemanjá, que são divinidades d'água. Quando o Olorum faz a pessoa, modela as energias, uma metade, um duplo, fica no Orum e a outra vem na terra. Fica lá um tempão até falecer e depois volta para lá. Se recoloca na sua metade. Agongorongo, 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 agongorongo.
Eu morri muitos anos na África, mais de 8 anos. Depois de 8 anos, eu veio no Brasil com meu marido e eu não estava imaginando que tinha tanta herança africana. Então eu acabei, depois de várias casas onde eu fui, eu acabei na casa de Joãozinho da Gomeia. A primeira vez que eu fui lá era o dia seguinte da festa de Iansã, do 4 de dezembro. Ele me recebeu muito bem, eu tinha muito ânimo, samba de roda no quintal e tudo, me senti muito à vontade e de noite ele deu aquele remate que ele sempre fazia no dia seguinte. Sentei num banco no fundo e fiquei olhando e tudo e de repente eu apaguei e bolei. Bom, esse foi dramático, porque a mulher de um diplomata era muito difícil resolver o caso dela. E acabei fazendo o santo em dezembro de 60. E acabei voltando para a França com meu marido. E eu falei, eu vou fazer um estudo sobre o candomblé. Então, eu fui ver Roger Bastida, marquei um dia com ele, e expliquei que eu era feita, que eu queria fazer um estudo sobre o candomblé Angola e se ele aceitava, eu sem formação. Conversei com ele bastante. Ele me disse, minha senhora, escreva. Você sabe muito mais do que eu. E acabei fazendo o doutorado em 70. Quando os franceses invadiram o Rio de Janeiro em 1710, a população do Rio de Janeiro se albergou, se refugiou no convento de Santo Antônio, no Morro de Santo Antônio. E no momento final do golpe, do grande ataque das forças portuguesas e brasileiras aos franceses, e eles venceram esse ataque, eles levaram a figura de Santo Antônio na frente e colocaram então Santo Antônio lá embaixo e as tropas todas atrás de Santo Antônio. Vencendo então as tropas francesas, Santo Antônio foi aclamado como o defensor da nacionalidade do Brasil e ele foi então proclamado capitão do exército brasileiro português. Ele aparece várias vezes como um santo a que se recorre, por exemplo, para você capturar servos que foram perdidos. Ora, como é que vai aparecer aqui no Brasil? Justamente como deparador de objetos perdidos dos escravos que fugiram, que foram perdidos, os escravos aquilombados, né? Tem até um historiador que eu gosto, o Luiz Motti, que ele trabalha um pouco essa ideia do Santo Antônio, divino capitão do mato. Os senhores de escravos aqui no Brasil, por ele ser o grande protetor dos portugueses, né? Todas as vezes que um escravo foge, eles vão fazendo trezenas, eles vão fazer orações e pedidos a Santo Antônio, promessas e tudo mais, para a captura desses escravos. Por isso ele é o grande capitão do mato. Filho solto real, hein? Olha aí, realizou o pedido, devolve o menino Jesus ao Santo Antônio, que tudo vai dar certo na hora certa com a pessoa certa, hein? Filho solto é um real, olha aí, ó.
Tirou o menino Jesus, realizou, devolve o menino Jesus a Santo Antônio. Olha, senhora. Aí a senhora baixa a mão assim, ela fica caidinha. Ela muda de cor, tá? Ela fica azul e branca. Tem Santo Antônio também? Tem todos os santos, senhora. Deixa eu ver aqui uma que tem. Se não tiver santinha, é santa. Tem uns que é só santa e outros que é só santo. Senhor, que vier me salvar, os corações Em Pádua existia um tirano chamado Erzelino. E Erzelino teria baixado um decreto segundo o qual as pessoas deveriam casar com o mesmo dote físico. Isso significava, na prática, que quem era rico casava com rico e quem era pobre ia só casar com pobre. Aí Santo Antônio se insurgiu contra esse decreto e defendeu o casamento que é feito não com o bolso ou com a bolsa, mas é feito com o coração. E por várias vezes enfrentou em praça pública esse tirano. E Erzelino, que queria ser simpático às classes mais favorecidas, não dava para trás. Então Santo Antônio, junto com o povo todo de Pádua, cercou o tirano em praça pública mais uma vez e fez com que ele voltasse atrás e derrogasse, rasgasse o decreto que ele tinha elaborado, exarado. E assim o povo levou Santo Antônio nos ombros e começou a proclamar que Santo Antônio era o grande defensor do casamento. Ogun alakoro pẹ̀lú láyọ̀ ṣíre lónìí. A história da escravidão ela tem muitas fases diferentes. Não é? O que nós temos hoje de candomblé
é uma religião que tem sua origem em um povo, o povo iorubano, né? Que nas diversas fases da escravização ou do tráfico de escravos para o Brasil, é o povo que vem por último. Não é? Então, se pegarmos assim, desde quando temos africanos como escravos no Brasil? 1549, já é muito claro que tem. Mas aqueles não conseguiram transmitir adiante sua religião. Um outro aspecto interessante, que é importante lembrar, né? Em várias regiões, zonas rurais, engenhos, os escravos eram escravos das ordens religiosas. Beneditinos, né? Jesuítas tinham um número imenso de escravos, carmelitas, né? Mercedários, franciscanos que não tinham grandes fazendas, mas também tinham algumas propriedades rurais e também tinham escravos. Então, durante diversos séculos, os escravos tiveram alguma atividade religiosa, certamente no Brasil. Temos registros históricos que mostram eles fazendo danças, fazendo alguma coisa que se interpreta como religião, principalmente das anotações dos viajantes, né? Mas eles não deixaram religião estruturada. Então, eles não conseguiram nem passar a vida adiante. Né? O escravo tinha, em média, cerca de 7 anos apenas de sobrevivência à sua chegada ao Brasil. Né? Então, havia no tráfico de escravos, era enorme, era barato, trazia cada vez mais escravos, gastava-se eles em pouco tempo, não é? Importava-se novos, que era mais barato. No mundo rural, a catequese era passada, inclusive os documentos pedem que o senhor, que o proprietário, cuide da catequese do escravo. Né? Ora, isso é um pouco complicado, porque isso envolve mesmo aspectos morais. Exige-se do escravo, por exemplo, que se case. Para o senhor de engenho, especificamente, ou para os grandes proprietários, e até mesmo também nas cidades, né? Não era interessante que o escravo tivesse uma família estabelecida, uma família estável. Né? Porque se dificultava depois de vender o marido, separar o marido da mulher. Então era algo, criava-se uma estabilidade, era um problema para o dono, para o senhor de escravo. Então, no final do período da escravidão, 1830 em diante, né, ali começa a haver um fenômeno entre os escravos no Brasil que são chamados negros de ganho. O dono ele tem lá 5, 10 escravos e ele coloca os escravos para trabalhar, não para ele, para prestar serviço para outros, para ganhar alguma coisa. São os negros de ganho. Né? E esses têm, então, uma certa liberdade, esses negros de ganho. E muitos deles ganhavam até o dono dizia, eu tenho que ter hoje à noite tanto dinheiro, ou tanto ganho, por dia, ou por semana, por mês. Né? E eles conseguiam fazer uma certa reserva, então, que ganhavam mais às vezes, e conseguiam ter uma certa economia, que comprava alforria, por exemplo, comprava a liberdade da mãe, de um parente, da pessoa amada. É nesse grupo que, digamos assim, começa a haver atividade religiosa mais fixa, mais constante. Né? Então, esses conseguem manter a religião adiante. De modo que o candomblé institucionalizado, desde quando temos o candomblé institucionalizado? E a casa mais antiga, que é a casa do Engenho Velho lá na Bahia, ela é de 1829, 1830. Então, é uma religião que não tem 200 anos ainda. Por causa de muitos escravos vir do mesmo lugar e conseguir se juntar para guardar as tradições, que seja da parte banto, de Angola e do Congo, ou que seja da Nigéria ou do Benin, eles tiveram uma vitalidade incrível. E eu estou achando que talvez na África eles não têm essa vitalidade agora.
Então eu estava na igreja. Eu sou crente batizado. Sou batista batizado. Da terça-feira era o dia que todos aqueles foram batizados. Cada um decorava o seu verso e o hino. Disse Jesus, ide por todo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feito na cruz com sacrifício e dor. Conquistai o dom do Redentor, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Porque aí eu acho que o nosso povo, quanto mais familiar ele se torna ao santo, tanto mais popular o santo se torna e tanto mais ele ousa confrontar-se com o santo e fazer com que o santo, então, atenda quase que à força às necessidades urgentes, prementes, mordentes que o povo tem. Ou então eu faço uma promessa para um santo, mas digo, não, o meu santo mesmo é Santo Antônio, né? Então tem uma coisa assim de intimidade e que implica um tratamento de intimidade, essa coisa de... Fiz um pedido para o Santo Antônio, ele não me atendeu, fiquei danada, ponho ele de cabeça para baixo, ou viro ele de costas para mim, ou enfio a cabeça dele dentro d'água. O grande milagre que o povo busca é o milagre da normalidade da vida. O povo não quer nada de extraordinário. O povo quer as coisas mais ordinárias da vida. O que é ordinário na vida? Ordinário da vida é você nascer e ter saúde. É você comer e estar bem alimentado. É você ter pão, então, em cima da mesa. É você amar e ser amado. Isso são todas coisas normais. É você ter um emprego e um salário justo. O que o povo vem fazer no convento Santo Antônio? Ele não vem pedir milagres, no sentido de coisas extraordinárias. Ele vem pedir que se realize na vida dele o maior de todos os milagres, que é o milagre da normalidade da vida. E todas as vezes que vinha aqui, eles diziam, tem várias senhoras viúvas, solteironas, minha filha solteirona, e eu viúva. E sempre falava de dar um casamento. E ano retrasado, eu estive aqui, o padre falou assim, tem várias pessoas aqui que Jesus está dando casamento para viúva e solteirona. Quem quer casar? Eu mais que depressa, falei brincando para Santo Antônio. Eu! Mas é que aconteceu, está acontecendo na verdade. A minha filha não dava sorte com o namorado. E por obra do Espírito Santo ela conseguiu um namorado, com a graça de Deus. Agora no final do mês vai ser mamãe. Olha, Santo Antônio entrou na minha vida no ano de 1989, quando meu filho ficou doente. E eu recorri a Santo Antônio. Um tratamento de 2 anos, ele ficou bom em 3 meses. Hoje, ele está com 33 anos e já tem uma família linda. Por isso, todo ano estou aqui, agradecendo a Santo Antônio a graça que ele me concedeu.
E este ano eu fiz 3 pedidos a Santo Antônio. Um, ele já me concedeu. Fui coroinha na igreja de Santo Antônio, sempre ao lado dele, sempre confiando e sempre acreditando, sempre tendo fé em Santo Antônio. Há 2 semanas minha mãe foi internada no INCA. Ela ficou... Há 2 semanas atrás, ela se internou no INCA e foi direto para o CTI. Na sexta-feira passada, ela foi operada para poder retirar a infecção que estava dentro dela. E da sexta-feira passada para agora, na quarta-feira somente que ela foi fechada a cirurgia, e ela continuou em coma. E hoje, eu vim aqui de manhã cedo, entreguei meu coração a Santo Antônio e pedi a ele, com toda a força de um mundo, que ele curasse minha mãe. E hoje, pela tarde, agora cedo no meu trabalho, eu recebi uma ligação de que minha mãe tinha aberto os olhos e saído do coma. Para a glória de Santo Antônio. Então, pelo secretismo que usava muito os africanos quando veio para aqui, usou muito isso para disfarçar que era ignorado o candomblé, e levou um bocado de tempo perseguição em cima do candomblé. Cavalaria entrava alta noite dentro do candomblé, acabava tudo. Eram os polícias que entravam a cavalo, batia os negros, apanhou muito. Foi muita surra. Essas religiões são tidas como superstições. São superstições, temos que acabar com isso. Né? Então há uma perseguição, justamente no início da República, até a década de 30, 40, eu diria, há uma grande perseguição por parte da sociedade, principalmente pressionada pela Igreja Católica, em nome da superstição. Quando a Igreja começa a perceber que não é uma superstição, que é uma religião, então. Né? Aí vem a seguinte fase, eu diria, do combate da Igreja Católica contra essas religiões, né? Dizendo que são heresias.
Mas nesse meio tempo, também as próprias religiões afro-brasileiras mudam a sua consciência, né? Se inicialmente a Umbanda e o Candomblé não se consideravam eles mesmos muito religiões, eles mesmos se autoconsideravam seitas, né? E a partir da década de 70, principalmente o Candomblé, vai se tornar uma religião universal. Ela não é mais uma religião destinada, digamos assim, aos negros. É uma religião que vai se abrir a toda a sociedade. Não dá para falar no Candomblé hoje como se falava 50 anos atrás, como o Bastide falou. Quer dizer, a gente está falando de situações sociais diferentes. O rótulo é o mesmo, mas as situações sociais são outras, porque a gente está falando de um candomblé que está sendo vivenciado em momentos históricos da sociedade brasileira completamente diferentes. Quer dizer, essa coisa de não quero mais religião católica, eu vou ser do candomblé, eu acho que é uma questão que está se colocando para as gerações, para as últimas gerações, para uma coisa quase que, sei lá, de 30, 50 anos para cá. Eu achei que a posição de Mãe Estela, a orixá do Pofonjá, foi muito certa contra o sincretismo. E eu estou muito de acordo com ela. Os santos na igreja, os orixás no candomblé. Até então, todos os terreiros eram católicos e eram de candomblé, sabe? Não existia essa... toda Iaô saía da camarim e assistia uma missa, né? Eu acho que eu me lembro de ouvir falar disso até muito recentemente. Esse manifesto da Mãe Estela, ele é muito típico para esse momento, né? Que é chamada desincretização. Mas, na verdade, essa desincretização está muito ligada à questão das imagens, né? Ali estão ocorrendo dois movimentos. Um que é o movimento da desincretização, onde o candomblé vai tomando consciência de ser uma religião própria, com sua tradição, com sua origem, com suas raízes. Ao mesmo tempo, está ocorrendo um segundo movimento dentro do candomblé, que é a chamada reafricanização. Então, muitos pais e mães de santo vão à África, vão à Nigéria, passam lá um mês, 2 meses, vão procurar as raízes do candomblé na África. Que até há uma fala, se eu não me engano, é da Mãe Estela, pode ser que eu esteja enganado, que diz assim, que história é essa de buscar raiz na África? Então, a gente está aqui sem raiz quanto tempo? Sem raiz? Não está sem raiz aqui. O nosso candomblé brasileiro tem raiz aqui.
das religiões tem um mito da pureza original. De que elas, em algum lugar, elas foram puras, lá no passado. E para mim isso é um mito. Quer dizer, nenhuma religião nasce pura, no sentido que ela nasceu do nada. Todas as religiões são, de alguma maneira, influenciadas por correntes religiosas. Né? Se pegarmos, digamos, o cristianismo. Aqui no Brasil, grande maioria, somos cristãos, está Jesus Cristo. É uma religião interessante o cristianismo. O fundador não foi cristão. Né? Jesus não foi cristão, Jesus foi judeu. Né? O cristianismo nasce depois dele. Então, o fundador de uma religião que durante toda a sua vida pertenceu a uma outra religião. Né? Por que o cristianismo celebra o Natal 25 de dezembro? Essa data é claramente uma sincretização com uma data da religião romana. Né? A data da festa lá do sol, do solstício de inverno na religião romana. Então, esse processo de sincretização, né, todas as religiões são sincretizadas. Acontece que a palavra sincretização começa a ser usada no sentido pejorativo quando se quer fazer o quê? A purificação religiosa. É estrutural nas religiões a questão da sincretização. Né? Ou, dizendo de outra maneira, a questão do diálogo. Aqui, a mistura dos santos católicos com os orixás me pareceu muito artificial. E, de fato, é artificial. É uma coisa que foi mandada pelos portugueses aqui. Não dá para fazer correspondência certa. Só uns santos conseguiram se entrosar, porque Santo Antônio, São Jorge, porque aqui no Brasil são dois, é Santo Antônio e São Jorge, que são alguns. Tem coisas nessa tradição católica, talvez muito fortes, e que a gente não esteja prestando atenção. As pessoas prestam mais atenção, às vezes até na questão do sincretismo, da Nossa Senhora da Conceição, que virou Oxum. Nossa Senhora da Conceição nunca foi uma devoção de negros. Nossa Senhora da Conceição foi uma devoção de brancos, uma devoção até de pardos em alguns momentos, mas uma devoção muito reconhecida. E não era uma devoção de pretos, no entanto virou Oxum. E eu estou falando preto, é um parêntese, preto é o termo legítimo no período colonial. Negro era xingamento, eles se chamavam homens pretos. São de vários desses santos que hoje a gente tem. O próprio Santo Antônio vai variar, né? Na verdade, ele é Ogum na Bahia, né? Aqui ele é Oxóssi, né? E se você for à igreja de Santo Antônio, não é reconhecidamente uma devoção que tem a tradição de uma devoção de homens pretos, né? É uma devoção de pobres, né? Santo Antônio é Santo Antônio dos pobres, é que os nossos pobres são pretos, né? Mas é uma devoção de pobres. É um milagre, eu acho um milagre. Vir no navio, sem nada, sem nem roupa, e chegar aqui e conseguir restabelecer a maior parte da tradição da sua terra, nas condições onde eles viviam, é uma coisa milagrosa. Eu acho que ninguém mais hoje em dia diz que o santo é o orixá e o orixá é o santo. Todo mundo sabe que são coisas diferentes, né? Por outro lado, a gente sabe que o orixá está ligado com o santo está ligado com o orixá, porque não é qualquer santo que se liga a qualquer orixá, nem qualquer orixá, né? Então, existe uma gramática aí que faz essa coisa funcionar. Por isso eu não gosto de falar em sincretismo. Eu acho que o sincretismo é pobre, sabe? A maneira como um tipo de análise que empobrece em vez de enriquecer a compreensão, né? Porque parece que explica muito fácil, né? E eu acho que, ao contrário, eu acho que está ficando cada vez mais difícil a gente entender, né, essa coisa dessa religiosidade brasileira, aí, entre aspas, e a diversidade que está dentro disso, né? Tem pessoas ainda que ainda estão ligadas ao sincretismo. Mas não é dizer que eu não concordo. Eu tenho a certeza que Santo Antônio não é Ogum. São Jorge não é Ogum, como não é Oxóssi. Nossa Senhora não é Oxum. Ela pode ter sido uma filha do Oxum. Aí sim, ela foi uma filha do Oxum. Acho que ela é Oxum, não.
Então, quando chega nessa época de junho, é que eu dou comida a Ogum e eu faço a ladeira Santo Antônio. Santo Antônio, oração, Santo Português, oração, Miguel Nacional, salve, 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 ó Antônio, ouvir os lobos meus, a misericórdia, a misericórdia, a misericórdia, Deus, salve, 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 ó Antônio, ouvir os lobos meus, a misericórdia, bendito, louvado seja Santo Antônio, só brilhante, que Lisboa, França, Itália, deu a luz mais rutilante. Bendito, louvado seja Santo Antônio, só brilhante, que Lisboa, França, Itália, deu a luz mais rutilante. Nasceu menino no coro, dava luz tão refulgente, que já os seus resplandores de assombro eram gente. Bendito e louvado seja Santo Antônio, só brilhante, que Lisboa, França, Itália, deu a luz mais brilhante. Aqui tanto se abrasava no fogo do amor divino, que já era neste incêndio gigante sendo menino. Bendito e louvado seja Santo Antônio, só brilhante, que Lisboa, França, Itália, deu a luz mais rutilante. Querendo que só Deus visse sua luz tão permanente, foi aos 15 anos de idade esconder-se em São Vicente.